Vamos começar então a nossa terceira aula de Firebird, certo? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL, ela é extremamente importante, não só para o Firebird, como para todos os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? A linguagem SQL ela foi criada mais ou menos no início da década de 70 do século passado. Então, vamos anotar aqui agora. Então, nós registramos, essa daqui é a nossa aula, ok? Essa daqui é a nossa aula de número 003, ou 003, tudo bem? De Firebird. Espera aí que eu vou escrever. Vamos colocar assim, nossa aula de número 003 do nosso curso de Firebird, tá? Hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3 do 8 de 2020. E agora são 19h44 minutos, ok? Tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem SQL. Sobre a linguagem SQL, ok? A linguagem SQL ela é a linguagem padrão dos sistemas gerenciadores, dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, tá bom? E o SQL significa linguagem, tá? Linguagem estruturada de consulta, tá? SQL é a linguagem estruturada de consulta, ok? E a linguagem SQL ela permite o quê? Ela vai permitir que a gente possa fazer quase tudo, ou praticamente tudo, em relação a banco de dados. O SQL, a gente também pode colocar o SQL assim, ó. O L, ela é de language, ou seja, linguagem, tá? O Q de carry. E o S, ok? Então, o que acaba acontecendo? Ela foi criada, ela surgiu no início da década de 70 do século 20. Ok? Vamos colocar em algarismo romano, né? Tudo bem? Então, ela surgiu no início do século... no início da década de 70 do século 20 e o nome original dela era SQL. Ok? E acabou sendo abreviado para SQL, tá? Ok? SQL. Esse era o nome original dela, SQL. Ela foi criada, uma coisa que é bastante importante destacar, a linguagem SQL ela foi criada por uma empresa que se chama IBM. Tudo bem? Ela foi criada por uma empresa que se chama IBM. Tá bom? E o que acaba acontecendo? Assim que ela foi criada, ela passou a ser usada por vários bancos de dados. Ela começou, cada fabricante de banco de dados acabou criando uma espécie de dialeto do SQL. Então, aí surgiu dois órgãos de padronização, que é o ANSI e o ISO, que são organismos internacionais, né, americanos e internacionais,
de padronização e que elas acabou fazendo com que a linguagem SQL, principalmente o seu núcleo e a sua base, de uma forma geral, ela fosse padronizada. Então, a linguagem SQL ela foi padronizada. Padronizada por quê? Como ela é usada por diferentes sistemas gerenciadores de banco de dados, para que eles não criem dialetos ou variações que acabem impossibilitando você transferir um código de um sistema gerenciador para o outro. Mesmo assim, mesmo com essa padronização, existem pequenas variações de um sistema gerenciador de banco de dados para o outro. Tudo bem? Então, mas o que a gente não pode esquecer é que, de uma forma geral, ela é o padrão, né? É o padrão, ela é o padrão dos sistemas gerenciadores de banco de dados. Eu vou colocar uma letrinha diferente aqui, ó. R é de relacional, tá? Sistema de gerenciadores de banco de dados relacionais, tá? Ela é o padrão utilizado. Então, todos aqueles bancos de dados que eu falei, Oracle, MySQL, tá? SQL Server, ok? PostgreSQL, tá? Access, que mais que eu falei? Tem um monte. Bom, enfim, existe uma quantidade enorme. Todos eles usam a linguagem SQL, tá bom? Enfim, é basicamente isso, tá? Agora, o que eu gostaria de estar destacando em relação à linguagem SQL é que ela pode ser dividida em algumas partes, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o seguinte. Nós vamos ter a seguinte padronização. Nós vamos ter padronização não, nós vamos ter a divisão da linguagem SQL. Então, a linguagem SQL, ela pode ser dividida em cinco partes, de uma forma geral, tá? A primeira parte que eu vou destacar é o que nós vamos chamar de DML, tá? Nós vamos ter a DDL, nós vamos ter a DCL, nós vamos ter a DTL e nós vamos ter a DQL, ok? Cada uma dessas vai ter uma função específica, tá? Então, vamos começar aqui analisando a DML. Então, vamos lá. DML. Quem seria DML? DML. Então, vamos lá. DML. A DML, ela vai trabalhar com os comandos insert, update e delete. Então, o que fazem esses comandos? Insert é para poder inserir informações no banco de dados. O update é para atualizar informações. E o delete, o próprio nome já está dizendo, é para eliminar. Então, com os comandos insert, update e delete, o delete, eu vou poder inserir, atualizar e eliminar dados das minhas tabelas. Tudo bem? Vou poder inserir um registro novo, atualizar um registro ou eliminar um ou mais registros. Então, ela é também conhecida como linguagem de manipulação. Ok? De manipulação de dados. Ok? Por quê? Porque ela vai permitir que eu tendo uma base de dados, eu vou poder
eu vou poder inserir, eu vou poder atualizar e eu vou poder eliminar dados. Então, eu vou poder acrescentar dados, eu vou poder atualizar esses dados e eu vou poder eliminar dados. Então, essa é a função do DML, tá? Ou seja, eu vou poder manipular as informações do meu banco de dados. Através de que comandos? Do insert, update e delete, ok? Tá? Então, é basicamente isso. Então, nós já vimos aqui o primeiro, né, o DML, ok? Agora, vamos ver quem seria o DDL. Então, peraí, deixa eu ver como que eu fiz aqui em cima. Vamos lá, DML, né? Agora vai ser o DDL. DDL. O DDL vai ser os comandos create, alter, não só esses, né? E drop. Ok? Eu vou poder criar, alterar e eliminar o quê? Não os dados, mas as estruturas dos dados, né? Eu vou poder criar, alterar, enquanto que aqui eu estou inserindo, atualizando, eliminando dados, aqui eu vou estar alterando, criando e alterando o que é a estrutura desses dados. Ou seja, eu vou estar mudando a estrutura. E que estrutura seria? A estrutura é o próprio banco de dados. Banco de dados. Então, eu vou poder criar, alterar e eliminar um banco de dados. Eu tenho as minhas tabelas, que eu também vou poder criar, alterar, eliminar. Por exemplo, eu terminei de fazer uma tabela, eu esqueci de fazer um determinado campo, eu vou poder alterar esse campo. Tem uma outra coisa que eu não falei ainda, nem expliquei, mas são os índices, ok? Então, a DDL é onde por exemplo, se eu for criar um banco de dados, se eu for criar uma tabela, apagar uma tabela, fazer uma cópia, eliminar, alterar, seria o DDL, é o Data linguagem de definição de dados. Então, o meu DDL é a minha linguagem de definição de dados. Ok? Então, quando nós estamos manipulando um banco de dados, nós precisamos o quê? Nós precisamos criar, nós precisamos gerar, né? Então, por exemplo, nós vamos ter os bancos de dados, nós vamos ter as tabelas, nós vamos ter os índices, tá? Que eu não expliquei o que é isso ainda. De uma forma geral, não expliquei quase nada, né? Mas eu vou precisar o quê? Eu vou precisar criar, alterar e eliminar. Não os dados, mas sim as estruturas que vão armazenar esses dados. Então, uma coisa é eu inserir um registro, inserir os dados de um registro, inserir dados numa tabela. Outra coisa é criar a minha tabela. Tudo bem? Tá? Então, aqui seriam os comandos quais? Create, alter e drop. Enquanto aqui é insert, update e delete. Ok? Tudo bem? Então, seria mais ou menos isso. Depois a gente vai ver isso com detalhes, tá? Depois disso, nós vamos ter a opção DCL, tá? Onde entrariam os comandos grant e revoke, ok? Aonde seria o quê? Seria uma linguagem de controle de dados, tá?
Ou seja, quem é que vai poder ter acesso ao meu banco de dados? Isso é extremamente importante. Por quê? Nós vamos estar criando um banco de dados. Então, seria relacionado à parte da segurança, né? Seria relacionado à segurança dos dados, ok? A minha segurança dos dados. Segurança dos dados. Ou seja, por exemplo, quem vai poder acessar esses dados, né? Quem pode acessar o banco de dados, né? Quem pode criar as estruturas do banco de dados, ok? Tá? Então, por exemplo, eu tenho vários funcionários da empresa, todos eles vão poder criar bancos de dados, criar tabelas, ou apenas um ou outro vai poder fazer isso. Quem vai poder, por exemplo, eliminar dados? Quem vai poder, vai ter autorização? Quem é que vai ter autorização para deletar registros de uma tabela, tá? Ou seja, quem é que vai poder, por exemplo, criar um novo banco de dados? Quem vai poder criar uma nova tabela? Enfim, isso não pode ser todo mundo. Então, você vai ter que gerenciar questões de segurança do seu banco de dados. Por exemplo, vamos imaginar, então, eu vou criar um banco de dados para um supermercado e lá vão estar todos os produtos, todas as vendas, todas as compras, quem são os funcionários, quem são os clientes, quem são os fornecedores. Imagina, por exemplo, alguém apagar tudo isso. Então, por exemplo, eu vou dar que tipo de acesso para as pessoas, né? Eu preciso limitar isso, ou seja, não é o simples fato da pessoa acessar o banco de dados e fazer o que ela bem entende. Esse acesso vai ter que ser gerenciado, vai ter que ser quem vai poder fazer as coisas no banco de dados. Tudo bem? E aí, nós vamos ter, como eu já falei, agora nós vamos ter as DTLs. DTL. Quem seria o DTL? Seria o commit, tá? E o rollback. Tudo bem? Então, o que fazem isso? Isso daqui já é um pouquinho mais complicado eu explicar isso agora, mas vamos imaginar uma empresa de ônibus. Vamos imaginar uma empresa de ônibus que vende passagens interestaduais, por exemplo, para a Bahia, para o Ceará, para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, tá? E cada ônibus, cada ônibus tem uma certa quantidade de assentos. E ela tem vários pontos de revenda. Ela vai ter vários pontos de revenda dessas passagens, tá? Então, ela vai ter o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E nós podemos ter pessoas comprando passagens em cada um desses lugares. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um determinado ônibus, ele tem 40 lugares, e no determinado instante só tenho 3 lugares livres. Tá? E aí, por exemplo, o que acaba acontecendo? Eu posso ter várias pessoas comprando. Então, o que acaba acontecendo? É uma transação. Vai entrar o conceito de transação. Eu vou ter uma transação. Tá? Isso também nós vamos ver com detalhes mais para frente. Ou seja, será que se eu tenho só 3 lugares e eu tenho 4 pessoas comprando, o que pode acontecer? Eu posso acabar vendendo 4 passagens, tendo apenas 3 lugares. Então, eu tenho que ter um controle sobre isso. Tá? Eu simplesmente não posso. E pode ser até pior, né? Pode ser até pior. Eu posso ter 5, 6, 7 pessoas. Eu posso ter. Imagina, eu tenho
7 pontos de vendas e eu tenho apenas 3 lugares disponíveis no ônibus e eu tenho 7 pessoas comprando. Que, se não houver nenhum controle, nenhum gerenciamento, eu posso acabar vendendo 7 passagens, sendo que eu só tinha 3 lugares disponíveis. Tudo bem? Então, quem vai gerenciar esse controle na transação, efetivar uma transação, efetivar uma compra, efetivar uma venda, vão ser esses comandos aqui. E suas variações, tudo bem? Eu estou colocando esses comandos, mas eles têm as suas variações. Tudo bem? Então, a ideia da DTL, tá, seria o quê? A DTL seria a linguagem de transação de dados. É linguagem de transações. Vamos escrever direito. Linguagem de transações, ou de transação. Transações, vai. Transações de dados. Ok? Então, eu vou ter uma linguagem de transação de dados. Ou seja, eu preciso controlar a venda. Tá? Eu preciso controlar minhas compras. Eu não posso estar vendendo coisas que eu não disponho para entregar. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Através desses comandos da linguagem SQL, eu posso controlar uma transação. Então, por exemplo, nós vimos aqui, então, a linguagem SQL, ela pode ser dividida em várias partes, tudo bem? Uma delas é o DML, onde eu vou poder inserir, atualizar e eliminar dados, ok? A outra parte é a DDL, onde eu vou poder criar, alterar, eliminar estruturas desses dados. Na DCL, eu vou poder gerenciar quem vai poder fazer as coisas no meu banco de dados, quem vai ter acesso às informações, quem vai ser o administrador, quem vai ser, de certa forma, um engenheiro de dados, a pessoa que vai ser responsável por criar as estruturas de dados, tá? E aqui no DTL, ou seja, como gerenciar as transações que vão ocorrer no meu banco de dados, tá? Tudo bem? Então, vamos continuar. E depois da DTL, nós vamos ter a DQL. É o DQL, ok? Que aí entraria o meu comando select. Ou seja, seria a minha linguagem de consulta de dados, tá? A DQL é a minha linguagem de consulta de dados. Tudo bem? Então, a linguagem de consulta de dados é extremamente importante. Por exemplo, imaginem numa escola que eu tenho um banco de dados Firebird. Então, o que eu posso consultar? O que eu vou poder consultar com o comando select? Quem são os alunos matriculados? Quantos alunos eu tenho em cada sala? Quem são os professores que dão uma determinada disciplina? Quais são as notas dos alunos? Quem passou? Quem não passou? Por exemplo, quais são as salas da escola? Quantos alunos eu tenho por sala? Quantos alunos estão matriculados? Ou seja, com um select, nós vamos ver as variações do comando select. Eu vou poder fazer qualquer tipo de consulta no meu banco de dados, ok? Então, só para lembrar, eu tenho a minha linguagem estruturada de consulta, que é o SQL. Seu nome original era SQL. Ela foi criada no começo da década de 70 do século 20 por uma empresa chamada IBM. Ela foi padronizada por organismos americanos e internacionais, tá? Ela é usada praticamente em todos os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, ok? E ela pode ser dividida em DML, DDL, DCL, DTL e DQL, tudo bem? O DML é para manipulação de dados, o DDL para manipular as estruturas de dados, o DCL vai manipular quem vai ter acesso, está relacionado à segurança do meu banco de dados, tá? O DTL está relacionado ao controle das transações para que eu
não acabe vendendo ou comprando coisas que eu não tenho condições de entregar ou de receber, tudo bem? E a DQL seria a linguagem de consulta, ou seja, para eu tirar informações desse banco de dados, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.